Olá, alunos e alunas do programa Travessia, tudo bem com vocês? Espero que sim! Vamos a mais uma aula de matemática. Para você que ainda não me conhece, eu sou a professora Paula Santana. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre ampliação e redução de objetos. Vamos falar um pouquinho também sobre proporção, tanto a direta quanto a inversa. Mas antes de iniciarmos o nosso conteúdo, já organizou aí o seu espaço de estudo? Se você tiver uma malha quadriculada, pode ser que no seu kit de material você tenha recebido algum caderno com aquela malha quadriculada. Se você tiver também objetos em miniaturas, um carro, uma bola, uma maquete escolar que a gente sempre tem nos trabalhos escolares, você vai perceber que você usa o tempo todo, tanto a ampliação quanto a redução. E no conteúdo da proporção também, nós utilizamos o tempo todo em nosso cotidiano. A matemática, nós precisamos dela para tudo e o tempo todo. Mas vamos refletir aqui comigo. Deixo para você essa mensagem. Comece onde você está. Use o que você tem e faça o que você pode. Vamos repetir. Comece aí onde você está. Use tudo que você tem e faça sempre o que você pode. Sempre diga que você pode. E ninguém pode dizer ao contrário para você, porque você é capaz. Então você pode. Aluno Travessia, você pode. Vamos à nossa aula de hoje. O objetivo é identificar as propriedades das figuras semelhantes. Ora, o próprio nome já está dizendo que são figuras semelhantes, parecidas, não iguais, mas parecidas. Vamos também ver a noção de escala. Tenho certeza que você já ouviu essa palavra, escala. Não no uso da questão do trabalho, da escala de trabalho, do serviço, mas a escala na matemática. Como seria? Antigamente, e ainda existe, os atlas de mapas, mas se a gente colocar no Google, até mesmo no nosso celular, nós vamos perceber que precisamos usar o tempo todo a escala de mapas. Vamos observar também que tipo de grandeza são essas. O que é que eu chamo de grandeza? O que é que eu chamo de proporção? E o que é que eu chamo de razões? Vamos lá. Primeira pergunta para você. O que você entende por semelhança? Semelhança é algo parecido, não igual, mas é semelhante. Ampliação e redução significa a mesma coisa? Claro que não, não é? Você lembra o que nós chamamos de grandezas? E velocidade e tempo? O que é que tem a ver com a proporcionalidade? Então, essas são algumas perguntinhas aí que nós vamos responder ao longo de nossa aula. Figuras semelhantes. Se você pegar aí onde você está na sua casa, dois objetos semelhantes, não iguais, mas da mesma forma e com os mesmos ângulos e jeitos, nós vamos perceber que ele tem a mesma forma, o mesmo formato, os mesmos ângulos, porém ele vai vir de tamanhos diferentes. Razão de semelhança. Precisamos usar a razão. Que razão é essa, Paula? Para que a gente possa ter uma figura proporcional. Exemplo, você tira uma foto no seu celular e vai mandar revelar aquela foto. Um exemplo. E você pode optar por uma foto pequena
ou por uma ampliação daquele tamanho, não é verdade? Então, nós temos ali a mesma forma, figuras e imagens semelhantes, mas não são iguais, porque uma será de tamanho reduzido e a outra será de um tamanho ampliado. Não só na fotografia, mas ainda continuando esse exemplo, você vai fazer um corte na foto e aí faz um corte só do lado direito ou só no inferior. Vai ficar uma foto que desproporcional, não é? Então, ou você reduz todo mundo no mesmo ângulo, ou a sua imagem do seu objeto vai ficar desproporcional. Outro exemplo que nós temos é quando nós fazemos maquete nas nossas atividades escolares, principalmente em feiras de conhecimentos, que a gente sempre faz, nós fazemos maquetes, a reprodução de algum ambiente, não é mesmo? Vamos aqui representar a floresta amazônica. Então, você vai pegar um instrumento, um isopor, uma madeira, você pode colocar arbustos, você pode colocar pedras, você pode pintar com tinta, fazer ali a metragem do rio, você pode criar de qualquer jeito, porém, é uma maquete, é a representação do tamanho real. Isso é o que nós chamamos de redução e é também a razão. Então, na minha redução ou ampliação, não posso esquecer de verificar a razão, que nada mais é de que fazer tudo proporcional ao tamanho real. Na nossa malha quadriculada, que a gente usa muito na escola, não só para os cálculos matemáticos, mas nós temos aqui a forma da quadriculação. A gente pode contar quantos quadradinhos nós temos aqui, e aí eu vou, por exemplo, eu uso 10 quadradinhos para fazer uma figura, e para ampliar eu já vou usar o quê? O dobro, 20 quadradinhos, então eu preciso usar a razão, para ficar todo mundo semelhante. A única diferença será nos tamanhos, tá bom? Onde é que eu uso nas profissões essa redução e ampliação? Os engenheiros, os arquitetos, o cenógrafo, o piloto de avião, ele precisa compreender essa razão das semelhanças. Então, quando eu vou fazer a planta de uma casa, a construção de um edifício, quando eu vou fazer a leitura de um mapa, nós precisamos entender que nada mais é do que a redução do tamanho real. Você vai comprar, por exemplo, um apartamento na planta, e aí você chega naquela sala bonita e sempre vai ter ali o quê? A maquete do tamanho reduzido do edifício que você vai morar, não é assim? E aí você vai ficar ali encantado, não vem da hora de o seu apartamento estar prontinho para você morar. Muito bem. Escala, novamente, é a representação do objeto real para a forma reduzida, porém proporcionais. Não se esqueça disso. Tudo tem que estar no tamanho proporcional. E para isso eu uso a escala. Então, todos os mapas tem lá embaixo a escala. Um exemplo aqui, cada centímetro da minha régua mostra 1.065 quilômetros quadrados. Perdão, 1.065 quilômetros. Se eu tiver aqui, por exemplo, 10 centímetros, basta multiplicar a cada um pelo tamanho real. Quem é piloto de avião precisa saber disso, porque ele vai precisar contabilizar o tempo, contabilizar o gasto de gasolina, tudo isso é muito importante a escala, ok? Outro assunto também é a proporção inversa. Vamos relembrar o que é a grandeza, não é? Toda vez que nós medimos o tempo, o comprimento, o peso, o volume, nós chamamos de grandeza. Mas nós temos duas formas de
organizar essas grandezas. Cada vez que uma grandeza cresce, a outra também cresce. Isso eu vou chamar de proporção direta. Um exemplo, quanto mais pessoas vão viajar, mais frotas de ônibus eu vou precisar. Então, aumentou o tempo, as pessoas, os passageiros, aumentou a quantidade de transporte. Como é que eu resolvo isso? Olha lá, na inversa agora, eu vou, quando uma grandeza aumenta, a outra diminui. Significa que se eu vou gastar mais de uns dias para construir uma casa, eu vou reduzir o meu tempo para construir essa mesma casa com mais pedreiros, por exemplo. E aqui nós temos o exemplo da costureira. Ela precisa fazer 50 fardas. 12 costureiras vão levar 10 dias para fazer todo o fardamento. Se eu preciso apenas de 6 dias, eu vou ter que aumentar o número de costureiras. Aumentei o número de costureiras e diminuir o tempo de fabricação. Como é que eu faço os cálculos, Paula? Na proporção inversa, eu vou operacionar de forma de x contrária. O meu denominador vai ser multiplicado pelo x. Por que o x, Paula? Quantas costureiras eu vou precisar? Quanto tempo eu vou levar? E aqui o meu denominador pelo numerador, ok? Então, o x é sempre o x da questão. Aqui no exemplo 2, é a proporção inversa também. Em 28 dias, com 2 pedreiros para construir a minha casa, quantos dias eu vou precisar se eu aumentar o número de pedreiros, que é o meu x da questão? Como é que eu vou fazer? Eu vou calcular deixa eu só voltar aqui. Aqui, se um aumentou, se um diminuiu, o outro aumentou. Então, eu vou resolver de forma direta. Perdão. Aqui, 10 vezes o 12 e 6 vezes o x. Toda vez que é inverso, nós calculamos de forma direta. Toda vez que é de forma direta, nós fazemos o movimento de x, tá? Deixa eu só recapitular aqui. Fazendo a multiplicação, o x sempre tem que ficar isolado do meu lado direito. Quem está desse lado, se está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Não pode esquecer disso. Quando eu troco de lado os números, a operação será inversa. Quem está dividindo, ou subtraindo, ou somando, passa para o outro lado da igualdade, fazendo a operação inversa. Aqui, forma inversa. 28 multiplicado por 2 igual ao 6x. Aqui eu tenho 9,333, quer dizer, 9 dias e 3 horas, tá? A dica aí para você, que se você quiser, pega uma folha de ofício, escolha um objeto aí da sua residência e tente fazer o desenho de forma reduzida ou de forma ampliada, não esquecendo da razão e da proporção. Todo mundo do mesmo ali, tamanho e estrutura. E você pode também construir uma escala, ok? Para a nossa avaliação, deixa essa perguntinha aí para você. Um muro foi construído por 8 operários em 30 dias. Quantos dias seriam necessários se fossem utilizados 12 operários? Perceba aqui que é uma proporção inversa. 8 operários para 30 dias. 12 operários, eu vou reduzir o meu número de dias. Se uma grandeza aumenta, a outra diminui. Proporção inversa. Multiplicação direta assim, ó. Um pelo outro. Se a grandeza aumenta e a outra aumenta, operação de x.
denominador pelo numerador pelo numerador das frações opostas, tá bom? Então, espero que você tenha compreendido aí o nosso assunto de hoje. Tenha bons estudos, faça os exercícios do seu livro e até a nossa próxima aula de matemática.